Leiamos e meditemos na palavra de Deus, a Bíblia, maravilhosa. Atos 8, começando do versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Então nós vemos aqui que muitas vezes as escrituras precisam ser ensinadas. É por isso que Jesus Cristo disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os, né? E também ensinando-os a ordenar tudo quanto tenho, a guardar tudo quanto tenho vos ordenado. Então, mesmo a gente tendo a consciência que Deus dá a todo ser humano do que é certo, do que é errado, mas as escrituras, elas têm que ser ensinadas. Aqui a gente vê o exemplo. O próprio evangelho estava proclamado aqui pelo profeta Isaías. E este homem aqui estava lendo e procurando entender. E o Espírito Santo de Deus rogou a Filipe que ficasse perto deste homem, né, para explicar, para ensinar. E ele perguntou: está entendendo o que você está lendo? Ele disse: como eu posso entender se não tem quem me ensine? E aí Filipe foi ensinar para ele do que se tratava essa profecia do cordeiro que foi levado mudo para o matadouro, simbolizava Jesus Cristo, que morreu para perdoar os nossos pecados. Ele sabia da sua missão, sabia que tinha que morrer por toda a humanidade para perdoar os nossos pecados. Então, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. E é deste aqui que Isaías falou. Estava falando do Filho de Deus que viria, que o Pai enviaria. Então, o homem que estava curioso para compreender e precisando de alguém para ensinar, ele compreendeu. E no versículo 35 diz: Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Então ele aproveitou a profecia de Isaías para explicar que isso tudo se tratava de Jesus. E anunciou a Jesus para aquele homem, para que ele tivesse o conhecimento que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e que poderia ser o seu Salvador, o seu Senhor, o seu Redentor, o seu amigo fiel e poderia lhe dar a vida eterna e o perdão dos pecados. Então, muitas vezes nós precisamos abrir a boca, ensinar as Escrituras para as pessoas. E isso Deus quer que todos nós façamos. Então, ó Pai querido, agradecemos por mais esse momento que nós estamos aqui, lendo a Tua Palavra, meditando, ensinando, falando sobre Jesus Cristo, Teu Filho,
que é o caminho, que é a salvação, que é a tua graça ofertada a todos. Perdoa-nos, nos ajuda a sempre continuar falando das Escrituras, abrindo a boca, aqui como Felipe fez, para que muitas pessoas compreendam sobre Jesus Cristo. Amém.